Né, pessoal? Vou fazer um teste aqui do GTR88, tocando individualmente só as caixas. Primeiro eu vou começar com os dois subs, depois as duas frontais, as duas satélites, e para finalizar eu vou fazer mais dois testes. Os subs só com as surrounds, e aí as frontais com as surrounds. Né? Vamos ver como é que ele vai tocar. Aqui tá só o sub. O nível de base aqui vai estar em 7. Low. Essa vai ser a equalização groove. Depois eu vou fazer com Z groove. A única percepção sempre que eu tive foi que ele dá um ganho de potência mais inicial, porém a partir do 22 já contou dígito ou dá muita distorção. Então praticamente não compensa o Z groove, a não ser que a música seja gravada muito baixa, né? E o groove off ele deixa muito fraco a pressão do grave. O alto-falante excursiona um pouco mais, mas porém a pressão sonora diminui. Só os subs, ó. Se eu desligar, né, ó, aí desliga os subwoofers, né? Aqui tocou bem, ó. Mais que isso aí, ele pipoca. Mas é forte o grave. Tem que ir até o 20 ali, senão pipoca. Vamos botar com o groove off agora. Porém nós temos que ir lá equalizar. Vamos botar no máximo aqui. Também pipoca. Ó. Fica aquele pó. Aqui já não, ó. Interessante que tem uns modelos, outros da Sony, que quando você desativa o groove, realmente some o grave. Aqui não, ele pouca coisa dá do groove off pro groove on, porém tem maior pressão, querendo ou não, né? Vamos testar as outras caixas agora. Temas de Romelito, ó como sai um pouquinho, ó. Até que aqui ele tocou bem essa música grave, ó. Não pipocou. E essa grade atrapalha. Perceberam como como eu disse, ele dá aquela boa mais nas frequências que ele embola em 60 Hz, frequências mais baixas ou mais altas ele não faz aquele ruído, né? Vamos ver agora com as frontais. Agora com as frontais. Só as frontais, né? O sub até dá pra desligar. Vamos ver se ele dá um ganho com o sub ligado. Vamos ver se muda alguma coisa. Não muda nada. Parece que muda alguma coisa. Interessante, não era pra ser.
me pareceu que ele ganhou um pouquinho mais de grave acionando o subwoofer também. Me pareceu, eu vou fazer mais um teste aqui ouvindo. Bom, tem outra música aqui, me pareceu que ele teve um pouquinho de ganho no grave, mas pouca coisa acionando o sub. Vamos ver aqui agora de novo. Só as frontais. DJ Juancho. El fantasma. Interessante. Realmente ele dá um pouquinho de ganho. Quando aciona o subwoofer, realmente dá um pouquinho mais de ganho de potência nas frontais. Porém, se você pegar um GNX 800, um exemplo desses outros modelos da Sony, pegar o GN100 ou o GN60, que só tem as duas caixas com os dois E8, eles dão muito mais grave. Se eu pegar as duas frontais E8 aqui e as duas frontais daqueles outros modelos lá, eles dão muito mais grave do que essas do GTR com esses dois E8. Eles têm bastante médio agudo, mas o grave eles não são muito fortes. Claro, também tem o sub aqui para compensar, mas igual, elas não são tão fortes que nem os outros dois D8 lá. Bom que ele não distorce aqui, ó. Toca bem, ó. Caducada. Dá um pouco de ganho. Que nas frontais não distorce nada. Eu botei essa equalização, a equalização que eu gosto, né? Mas é para nós colocar tudo aqui, ó. Perceberam que depois do 25, 26 ele contou dígito que acionou o VAX. Se eu botar o Z-Groove, ele vai até o 22, depois ele conta dígito. Então eu prefiro usar o Groove, pelo menos ele vai até o 27 e 28 aumentando, né? Fica mais parelho ali com o número do volume, o potenciômetro de saída dele. Toca forte o médio agudo. Toca bem forte. O que eu achei interessante dele foi que ele foca um dos poucos modelos da Sony em que realmente onde é médio agudo, as caixas focam em médio agudo. Tipo aqui o agudo e o médio saem muito alto e sem distorção em volume máximo, assim, não perceptível, deve ter uma distorção, mas não aquela distorção perceptível, né? E o subwoofer eles batem bem, batem até mais. Tem outros modelos da Sony, tipo o GPX88, que parece que as frontais batem mais do que o sub. Ou outros modelos também, o GPX8, parece que as frontais até batem mais do que o sub, né? E aqui não, aqui trabalha bem certinho, bem focado nos graves, bem focado no grave, médio e agudo. E aqui bem médio e agudo, né? Vamos ver lá. Aqui é onde é mais para um grave, ó.
dá um pouquinho de distorção, mas é um som que ele ficou muito bom, o projeto dele de médio e agudo. Para ele tocou muito alto e muito limpo. O único ruim que ratearam foi na parte do subwoofer, que dá aquela pipocada nas frequências de 50, 70 Hz. Ele faz aquele grave, tu tem que reduzir o grave lá. E ele não tá pulando tanto, tu vê que o alto-falante poderia dar mais, mas eu acho que o amplificador dele não vem estocar. Deveria ser um pouco melhor o amplificador, o STK do sub, para poder sustentar o subwoofer, né? Mas o restante, equalizando ele, o médio agudo dele é muito bom. Para quem gosta, o médio agudo bem alto, ele é bom mesmo. Ele não é aquele, ele não fica aquele som abafado. Vocês viram aqui só as duas, como se saiu bem forte. E ele não trabalha com grave muito pesado nas duas E8, e sim foca mais em dar mais ênfase em médio agudo. Vamos ver agora as satélites apenas. Agora só as satélites. As pequenininhas. Toca bastante o médio, bem limpo, e o agudo. DJ Juancho. El Fantasma. Aqui uma coisa que a Sony também, ela deveria ter botado um capacitor para não deixar descer a frequência. Ele acaba fazendo um ruído tipo parecido com o do sub. Aí tu tem que reduzir o grave. Como tu vai acabar erguendo o volume e reduzindo o grave por causa do sub, não vai tanto grave, ele vai tocar melhor, porque tu vai botar mais médio e agudo lá. Então ele vai ficar bom. Se você reduzir o grave aqui, ó, para ele tocar, como você vai botar toda a potência dele, você vai ter que reduzir o grave, tanto no subwoofer quanto na equalização, ele vai tocar bem. Já aqui tocou bem. Mas então, para usar volumes máximo dele, perto do máximo, o bom é botar o grave pela metade. Né? Eu não entendi porque mandaram o grave para esse, acabou afetando um pouco o grave. Mas como o sub não comporta, não consegue o amplificador tocar, reduzindo o grave ele vai tocar bem com volume máximo, né? Como é que, ó? DJ Juancho. El Fantasma. Agora tocou bem, ó. O que eu tinha percebido que essas frontais, elas tocam muito mais que a surround em médio e agudo. E realmente elas tocam, o médio e agudo delas são muito mais altos. Então assim, ela teria que ser um pouco mais alta ou ter um controle de volume nas speakers, né? Nessas surrounds. Porque o que aconteceu, ficou um pouco, quando tá assim na frente, ela fica um pouquinho baixo. Parece que aqui manda bem mais, e realmente são bem mais altos, que vocês viram que eu tive que falar alto, e essas não são tão altas. Elas vão ser bem interessantes se você espalhar, usar elas como surround. Pegar essas pequenininhas e botar aqui atrás. Eu notei que pelo jeito ela tem esse volume mais baixo, porque vai ficar mais próximo a você usando como efeito surround. Então, tirando de usar em festinha dentro de casa, eu creio que usando elas como surround, ele vai tocar muito melhor, usando elas distribuídas, dando um som envolvente bem mais interessante. Agora eu vou fazer o teste das surrounds com o subwoofer. Vamos ouvir agora como é que toca sem as frontais. As frontais estão desligadas. Os dois sub e as duas surround. Equalização aqui. Tá nessa aqui que eu gosto de usar. Sempre que às vezes aperta uma função, ele dá outra, ó. Eles dão umas caducadinhas aqui. Vamos ver como é que você sai sem estar tocando as frontais. Ó, ele dá as duas funções ao mesmo tempo. A Sony, seu câncer de travamento e troca de função de tecla. Passa a geração, é a mesma coisa. O GPX88 tá pior. Esse aqui é só aqui que faz de vez em quando. Trocou lá. DJ Juancho. El Fantasma.
Tá desligado. Ele consegue tocar bem sem as frontais mesmo. Ele consegue se sair bem sem estar ativado as frontais. Sem estar as frontais ligadas, você sente um grave mais forte, mais impactante e o médio agudo um pouco mais baixo, né? Agora vamos inverter ele. Vai estar satélites e sub, agora vai ser sub e frontais. Agora temos os subs e as frontais. As satélites então estão desligadas, né? Vamos pegar lá. O grave aumentou, o médio. O médio e agudo é muito mais forte das frontais. Ei, treme tudo, cara. É forte esse GTR. É forte essas frontais em médio e agudo. Só as 4 caixas. DJ Juancho. El Fantasma. Tocou legal. Agora, sem os subwoofers, eu posso ligar tudo e desligar lá o subwoofer. Mas como eu vi que tem um ganho um pouco com o subwoofer ligado, dá um pouquinho de ganho nas frontais sim. Eu vou deixar desconectado lá. Agora só as frontais. As frontais e as surrounds, né? DJ Juancho. El Fantasma. Toca bem alto.
que o Flash tá dormindo. É. Tá dormindo, mano? Não tá tão forte, o Flash tá dormindo. Vamos colocar as do sub. Agora todas conectadas. Forte, hein? Aqui ele toca bem, ó. Sem distorção. Até o 20 aí, ó, dependendo da equalização, senão tem que zerar tudo, ele toca bem. No máximo ele dá um cheirinho de queimado e tu percebe a distorção dele no máximo. DJ Juancho. El Fantasma. Isso aí, pessoal. Ele é legal assim, ó. É tipo que nem o Philips 9200, né? Tipo, o modelo tem que reduzir o grave para chegar no volume máximo. Aqui também tem que botar o grave pela metade. O médio agudo também não é bom botar tudo em zero para poder usar o máximo dele. Senão, bom até o 20, 22. Que nem lá no caso do Philips com Max, né? Já o NX8 é diferente. O NX8 podia botar todo o volume, que ele ficou bem o casamento entre amplificador e alto-falante, né? Felizmente a Philips parou quando acertou bem esse casamento, né? E aqui também, só que aqui ficou muita distorção, então você tem que regular. É bom para quem gosta de grave inicial, tu consegue ter uma pressão sonora com volume 15 baixinho e ter uma presença de grave, né?